Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, vocês estão bem-vindos à nossa casa. Quem estiver vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. E hoje a palestra vai ser com o Luiz Carlos. E o Luiz Carlos é trabalhador da casa aqui há muitos anos, né? Então, dedicado, como a gente espera que os trabalhadores, né, que abraçaram essa causa do Espiritismo. E vou deixar os recados para o final. Para a gente começar os trabalhos, vamos ler uma página aqui. A gente vai ler do Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. A lição, se alguém quiser anotar, é a lição 150, Aguilhões. Duro é para ti recalcitar contra o aguilhão. Tem Atos, se a fala de Jesus, tem Atos, tá? O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros do seu amor infinito, estimula-os a se elevarem por mil modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércias, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre: a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta. São aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo em benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Então, meus amigos, o que ele está trazendo aqui é que não vai, uma vez que a gente está vivenciando uma experiência aqui encarnado, a gente não vai deixar de ter prova, a gente não vai deixar de passar por dificuldades. Para uns, a dificuldade vai fazer com que ele enxergue esse Deus muito mais misericordioso, que está dando uma nova oportunidade. E para outros vai ser uma forma de impelir ele para ele sair, como ele disse aqui, sair da sombra e caminhar. A sombra é o refresco, mas você não pode ficar eternamente lá. E ele cita também Paulo, né? O Paulo entendeu a missão dele e ele não teve vida fácil. Quando ele entendeu o que Jesus esperava que ele fizesse, ele saiu para fazer o trabalho dele e encontrou toda a dificuldade, mas em um momento, ele deixou de fazer o trabalho porque ele encontrou dificuldade. Então acho que o que ele espera é que diante das dificuldades a gente também pegue a nossa cruz e caminhe, que isso é uma forma de entender esse processo, né? de caminhar, de continuar caminhando. Então que a gente possa aproveitar nossas oportunidades. E que as palavras do nosso querido orador alcancem o seu grande objetivo, que é espalhar a boa
a boa nova a todos os corações, que a gente possa renovar nossas esperanças e os nossos irmãos, mentores da casa, possam nos inspirar e que a gente possa sair daqui melhor do que entrou. Que assim seja, Senhor. Obrigado. E com vocês, Luiz Carlos, tem a palavra, tá, Luiz? Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus não apenas visite os nossos corações, mas que ele tenha um aconchego, né? Se assim nós permitirmos. E na manhã de hoje, nós vamos trazer um tema aqui, é um tema atual, nesses anos todinhos, por tudo aquilo que nós estamos vivendo no momento. É um assunto que está sendo repetitivo em muitos lugares, mas nesses anos que estão passando, que nós estamos vendo por aí fora, nós ainda não estamos cumprindo nossos deveres para com Cristo. A dificuldade, as coisas que os homens estão fazendo uns para com os outros, não adiantou, entre aspas, que Jesus viesse pessoalmente, o Verbo encarnou entre nós, se fez presente, para dar esse exemplo novamente. E mesmo assim, nós continuamos batendo na mesma tecla. E por isso gera dor, sofrimento, desigualdade, a escassez até de mantimento para muitas pessoas, até o bem mais potável do planeta, que é a água com abundância. Essa água está desaparecendo, as pessoas estão falando que a água está sumindo, a água não está sumindo. Ela está mudando de outro sistema, outro estado, e está migrando para outros lugares. Porque na casa do Pai, ela é grande, né? Tem muitas searas, tem muitas moradas na casa do meu Pai. Então, hoje, para a gente relembrar, lá de Mateus 5, 6, ele veio nos falar a palavra de Jesus, né? Eu não vim destruir a lei. Que lei é essa que Jesus não veio destruir? Exatamente a lei de Deus, né? A lei de amor, a lei que traz nós no eixo de ter um pouquinho mais de sensibilidade um para com os outros. Porque Jesus não pediu nada demais para nós quando ele esteve conosco aqui pela terceira vez. Foi a terceira vez. Jesus não teve nenhuma dificuldade em nos dizer que ele não queria nada de nós a não ser que uns amassem aos outros como ele nos ama. E nós tenhamos muitas das vezes até a cupidez de andar mentindo, né? Dizendo eu te amo. Que tipo de amor que as pessoas falam na terra é o tipo de amor que não tem nada a ver com Deus. As pessoas falam do amor carnal, as pessoas falam do amor material. Você vale por aquilo que você está apresentando no momento, é que você vale para o outro. E Deus não, Deus quer que você seja sensível, seja amoroso, delicado, respeite ao outro. Se nós estivéssemos fazendo isso, com certeza Jesus já tinha entregado a casa dele para o Pai, como é de combinado. E por isso, os tempos são chegados, os momentos finais. E quando a gente fala em momentos finais, você já viu que Deus parece que é meio exagerado? As coisas de Deus é imensuravelmente. Porque quando Jesus, Deus, aliás, mandou Moisés para a terra, para poder, Moisés foi escolhido por Deus para vir para a terra, para fazer aquele backfire, dar aquela arrumada na casa, para quando Jesus viesse, a casa estava mais maleável. Porque nós, vamos incluir nós naquela época, nós éramos muito rebeldes. Aí você fala assim, mais do que hoje, sim. Muito mais do que hoje. E aí, Moisés veio 1210 anos, aliás, 1250 anos para a terra, na frente de Jesus, para dar uma arrumada na casa.
600 anos depois, veio Jesus para trazer o quê? A lei de amor, de carinho. E aí, para adiantar um pouquinho, vocês irem memorizando, Jesus disse na tela mental das pessoas que ele iria, mas que ele não ia nos deixar órfãos. Ele ia nos mandar, né, um Consolador prometido que ficaria eternamente conosco. Aí, nesse inteirinho, vocês dão uma olhadinha direitinho. 1250 anos, Moisés veio para dar uma arrumada na casa. 600 anos depois, veio Jesus. Moisés botou a lei de tabelião, por quê? Amedrontou o povo, né? Que Deus era pesado, que Deus era teimoso, que Deus era assim, que Deus era castigado, tudo. Aí as pessoas, com medo de ser castigado por Deus, eles começaram a entrar na linha. E com isso veio os 10 mandamentos, logo no início. Mas Moisés já estava tantos anos batendo naquilo ali, e nós, teimosos como somos, não estávamos obedecendo. Mas por causa do medo, nós começamos a obedecer. E quando Jesus disse que mandaria esse Consolador, eu estou falando para vocês, como é que as coisas de Deus é longo. 1250 anos, Moisés veio. 600 anos depois veio o Cristo. E o Cristo falou o que tinha que falar, ensinou o que tinha que ensinar, e aí passou quantos anos? Dos 1600 anos para cá, dos anos 600, depois de Cristo para cá, até chegar aonde nós chegamos no ano de 1857, que saiu o Livro dos Espíritos, o Consolador pelo Cristo chegou. Vocês já imaginaram quantos anos passou? Quantos séculos? Quase 12 séculos passou dentro desse inteirinho todinho. Então a gente vê que as coisas de Deus, ela é imensuravelmente grande, muito longa as coisas de Deus. Por isso que nós muitas das vezes estamos pedindo as coisas para todos nós, seja lá o que for, e parece que Deus esqueceu de nós. Muita gente fala assim, mas Deus esqueceu de mim. Porque as coisas de Deus, gente, é imensurável, as coisas de Deus é longa. E por isso, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos lá, ele fragmentou aquilo ali de acordo com o povo. Teve que falar em várias etapas. Não matarás, não roubarás. E foi por aí fora aquele mandamento todinho. E aí quando Jesus chegou, o que Jesus fez? Já sabendo que nós temos pouco tempo de pensar nas coisas de Deus, o que Jesus fez? Resumiu esses 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos para facilitar nossas vidas. O que ele fez? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você viu que eu resumi? Rapidinho, né? De todos os 10 mandamentos, ele resumiu em 2. Aí eu pergunto para vocês, nós cumprimos ao menos um desses 2 mandamentos? Eu tenho certeza, se alguém falar que sim aí, está até pecando, porque nós não conseguimos cumprir. Nós não conseguimos amar a nós mesmos. Vocês já viram o que nós fazemos para conosco mesmo? Nós nos criticamos, nós nos amaldiçoamos, nós nos maldizemos a nós mesmos, e aí o seu próximo que está ali próximo de você é quem? É você. E você não consegue se amar, como é que você vai amar quem está do seu lado? Por isso nós viemos nas famílias, para os maiores remitentes das famílias, para a gente estar junto ali noite e dia, no mesmo convívio, para que a gente possa se burilar, aperfeiçoar, através da repetição de todos os dias, está todo mundo naquela malquerença ali, você vai acostumando um com o outro. E nesse meio inteirinho, você vai aprendendo a amar. Eu estava dando uma palavra, eu até falei com a psicanalista, eu queria arrumar uma palavra que substituísse a palavra não. Vocês aí têm ideia qual uma palavra que substitui a palavra não? Vocês vão dizer que não.
Você já notou que é difícil? A palavra não. Mas aí, a psicanalista falou assim, não, Oscar, é fácil. Eu falei, fácil? Então diga para mim que eu vou anotar. Falou, toda vez que você for falar uma palavra e ela conduz a palavra não, você fala, eu ainda não consigo amar fulano. Você viu o ainda? O ainda, gente, é uma palavra-chave, deixa eu até me arrepiar aqui. Eu ainda não consigo amar minha irmã. Mas daqui a 10 minutos, daqui, cara, as coisas de Deus é tão, a chave vira tão rápido. Por isso que Jesus falou assim, não procura lá fora aquilo que está aí dentro de ti. A cura, por exemplo. Todos nós procuramos a cura, todos os dias não procura. Mas a gente procura onde? No médico, no psicanalista. E todo esse povo aí nós estamos procurando a cura. Mas o que Jesus disse? A cura está dentro de ti. Só você pode mudar as coisas. Ninguém, mas ninguém pode mudar as coisas. Você fala assim, mas nem Deus, nem o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Deus escreveu a linha do tempo uma vez só. E Deus não muda a sua lei, gente. A lei de Deus ela é imutável. Eu não vou aqui repetir os 10 mandamentos, porque não tem necessidade para dar continuidade aqui, porque o nosso tempo também aqui, esse material que a gente tem aqui é material para 4, 5 horas. Então, nós temos que entrar no resumão, né? Então, essa situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e vai passar um tempinho pouco pela frente, e quando as pessoas falam assim, não, nós estamos passando de prova e expiação para pode falar, gente, para regeneração. Aí as pessoas estão pensando aí que isso aí é num passo de mágica. Não é. De repente nós vamos embora, vamos voltar aqui para poder passar por isso tudo. Porque nós estamos num sentido de transição. Olha só, nós estamos na transição. Aí eu te pergunto, você lembra que eu falei que Moisés veio? E 1250 anos depois Jesus veio. E no ano 610 que Jesus chegou aqui na sua pregação, ele falou do prometimento do Espiritismo, que era uma ciência nova. E só veio agora em 1857, vocês viram quantos anos passou? Então, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje está, com certeza, mas muito acelerado. Vocês podem ver, vocês acordam de manhã, vocês veem, já escureceu. Escureceu, você vai ver, o sol está brilhando de novo. Vocês viram como é que o tempo está correndo? Antigamente você falava assim, nossa, aniversário de fulano, hoje o pessoal... tanto tempo, né? Hoje você fala, nossa, o aniversário de fulano foi ontem, né? Já está de volta. A coisa está tão acelerada no nosso ser, porque o próprio Deus está livrando nós de um, tipo assim, de um sofrimento muito grande. Porque, gente, quantas guerras estão na Terra, se nós olhar hoje, nós estamos com 52 guerras em andamento. Nós estamos falando de 2 guerras, que dá uma guerra só aqui agora, né? Mas tem várias e várias guerras que estão rodando por aí fora aí, e nós não estamos vendo essas guerras. Algo, esse cara aqui está meio pesado. Não, acho que agora vai. Então, nós não estamos vendo essas guerras que estão acontecendo aí, mas as guerras nunca parou. Vocês querem ver uma coisa? No nosso país, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos guerra no Brasil e a gente acha que não tem. Não sei. Então nós temos guerra no Brasil todos os dias, todas as horas. A gente computa essas guerras? Não computa. A gente vê no Brasil, gente, nos dias de hoje, são 30 mil famintos todos os dias, sem nada, na miséria total, sem nada para comer. E ninguém vê isso, isso parece que é normal.
Mas não é normal. Jesus falou assim: olha, eu vim dar minha vida para que vocês tenham vida e vida com abundância. O que é abundância? É você viver feliz, ter emprego, ter trabalho, ter uma família digna, viver despreocupado, sair na rua a qualquer hora e voltar sem se preocupar com ninguém. É isso que nós fazemos no dia de hoje. Você vai sair de casa, você tranca portão, você tranca janela, você tranca não sei o quê. É uma coisa enorme de desconfiança, ou seja, nós não nos amamos e nos amamos os outros quando nós desconfiamos do outro. Se você desconfia de alguém, preste atenção, se você desconfia de alguém, não confia de alguém, isso supõe que você não é uma pessoa digna de confiança também. Porque você só aponta no outro aquilo que você faz. O que você não faz, tem muita gente que vai dizer: fulano, você é muito bobo, você já ajudou fulano, já fez isso, já fez aquilo. Não interessa, cara, você faz a sua parte e deixa que o outro faz a parte dele. Quem sabe através do seu esforço, alguém vê do lado e é um aprendizado. Porque o que nós aprendemos aqui na Terra? Através da repetição. Até na sala de aula. Você só aprende a ler, escrever, fazer os cálculos através de quê? Da repetição. Porque ninguém automaticamente gravou, está gravado. Não. Até a lei de Deus que nós falamos aqui, você tem que aprender aquilo que está falando e tem que apreender o que você aprendeu para que você possa gravar no seu subconsciente. Porque o que é o universo? O universo aceita tudo que você falar. Tudo que você falar, o universo diz sim. O universo é assim. É por isso que nós estamos sempre com problema. Porque nós fazemos muita besteira. Nós maldizemos os outros, nós maltratamos os outros. E tudo que nós maltratamos volta para nós. E quando você maltrata alguém, o universo diz sim. Eu quero que fulano se arrebenta, mas não sei o que, o universo diz sim. E aquela energia vai chegar até o fulano. Se o fulano estiver despreparado, como nós estamos sempre despreparados com o mundo de pensamento diverso, vai levar uma bordoada daquela. E a Joana sempre nos traz, na nossa tela mental, alguma coisa boa. Aí Jesus diz assim: não penseis que tenha vindo que destruir a lei, os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-lo. Portanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passará, sem que tudo que se haja na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto resta um único iota, um único iota e um único ponto, as coisas vai ficar difícil para todos nós. Então está lá em Mateus, no capítulo 5, item 17 e 18. Tudo aqui é bíblico, porque isso vem lá de trás. Conforme eu disse que Moisés veio para preparar a casa. Quando tivesse mais tranquilo um pouco, Jesus vinha trazer a lei de amor. A lei de Moisés foi uma lei truculenta, uma lei forte, porque o povo da época precisava daquela lei. E quando Jesus veio, Jesus trouxe a lei de quê? De amor, de carinho. Por isso eles até confundiram Jesus. Falaram: poxa, estava esperando um cara que viesse na terra tirar o povo, né, da mão do judeu, né? Mas não foi isso que aconteceu. Jesus veio pregar a mansidão, o carinho, a libertação. E aí o que nós fizemos? Trocamos Jesus por um ladrão. O ladrão teve mais peso ao nosso olhar do que o próprio governador, legislador do nosso planeta. É isso que nós fizemos. Nós trocamos, como se pegasse uma moeda de prata e entregasse lá e pegasse uma moedinha nem de bronze, mas de ferro, né? E por isso nós estamos nesse impasse que estamos até nos dias de hoje. Mas não se preocupe, porque Jesus deixou uma coisa
muito importante para todos nós, que ele disse o que dentro da legislação dele, né? E nós somos simples, criados simples e ignorantes, mas que uma vez criado o Espírito é imortal. Nós não somos eternos, que é eterno só Deus, mas o Espírito, uma vez criado, ele não tem destruição para ele. Deus não faz uma coisa para ser destruída. Então nós somos imortais. Isso nos dá uma certeza que vidas e mais vida virá. Mas não é por causa disso, não vamos falar assim, ainda mais os espíritos, né? Que quem muito é dado, muito será cobrado. Ainda mais os espíritos vai falar assim, não, já que eu tenho próximas vidas, eu vou deixar para depois, né? Fazer alguma coisa que eu não posso fazer agora, eu não quero fazer agora, porque tem livre-arbítrio, eu deixo para depois. Não, gente, os tempos são chegados. É hora de arrochar o laço, porque os tempos são chegados e muito de nós não vai ter condição de ficar aqui no planeta aqui. Essa liberdade toda, vai onde quer, faz o que quer, com quem quer, isso aí vai acabar. Porque só vão ficar aqui aqueles que têm o propósito de trabalhar para o bem, para a ascensão de Deus. Aquele que quer progresso, não só para si, mas levar progresso aos outros. Então nós temos que ter muita certeza disso aí, porque senão as coisas vão ficar pior para nós. Deus confiou a quem? A alguns homens a missão de quê? De revelar sua lei. Lá atrás, se a gente olhar lá atrás, Platão, Confúcio, Laodicea, esses espíritos que estavam antes ainda de Moisés, lá atrás, passaram por um sofrimento enorme, mas depois Deus escolheu, Moisés foi um escolhido, porque através dos 10 mandamentos, o Moisés jogou na nossa tela mental, com todos os nossos erros, alguma coisa ficou dentro da tela mental. Porque se você pensar em matar alguém, você vai lembrar dos 10 mandamentos, né? Não matarás, né? Você pensar em roubar, a mesma coisa. Eu acho até um exagero quando ele fala, né? Sobre a família do cara, a mulher do cara, aí fala seu boi, seu arno, seu bezerro, cavalo, fala tudo, sem necessidade, né? Mas é como se ele estivesse falando para a criança. E na maioria das vezes, pelo que está acontecendo, Jesus, ele nos considera criança. É criança, porque tudo que fala conosco agora, daqui a 10 minutos você já esqueceu. Fala uma coisa com você agora, você combina tudo certo, daqui a 10 minutos, entrou por aqui, saiu por ali. E Jesus deixou isso bem claro. Aquele que me ouve e me escuta, faz a vontade do Pai. Aquele que me ouve, todo mundo aqui ouve, não ouve direitinho? Mas eu pergunto a você, todo mundo escuta? Tem uma diferença muito grande. Aquele que me ouve e me escuta, faz a vontade do Pai. Se nós não fazemos a vontade do Pai, é porque nós não escutamos. Lá no interior tem muitas essas coisas assim. Então, esse menino aí está sempre quebrando pau no ouvido, ele não ouve. Aliás, ele não escuta o que fala com ele, né? É o que nós fazemos na lei de Deus. Nós temos todo, ainda mais o Espírito, tem tudo mastigado, porque os Espíritos trouxeram toda essa legislação, todos esses conhecimentos e colocou nas nossas mãos, gente. Então eu fico olhando assim, muitas vezes eu fico pensando assim, nossa, mano, como os espíritos desencarnados trabalham e os espíritos desencarnados quase não faz nada, que pega tudo mastigado, tudo pronto, é só engolir. E mesmo muitos de nós, com toda a literatura, com tudo aquilo que nós estamos aprendendo no dia a dia, ainda continuamos repetindo os mesmos erros do passado. Então, esses legisladores que vieram com Cristo, eles trouxeram, né, na sua tela mental essa obra de arte, né, que é o ensinamento, Sócrates, Espírito Diverso, Platão,
Moisés, depois Jesus e depois, finalmente, chegou aonde nós estamos, que é o Espiritismo, aonde ele deixou isso bem claro, que ele iria para o Pai, mas que mandaria, né, alguém para nos ensinar aquilo que ele falou e nós não entendíamos e aquilo que ele não pôde falar porque nós ainda não tínhamos condição de compreender. Aí eu pergunto para você, do ano 610 para cá, até a vinda do Espiritismo, olha só, por que levou-se tantos anos assim? Esses anos levou-se tantos anos assim, gente, porque o Espiritismo está falando da parte espiritual. Mas nós temos uma parte material muito importante, tanto quanto a parte material que Moisés ensinou lá atrás. Qual que é essa parte? A ciência. A ciência. Porque o Espiritismo teve que dar um tempo no conhecimento do homem, no amadurecimento do homem, para que a ciência avançasse nas suas tecnologias. Tudo que está acontecendo hoje não parece que deu um turbilhão nas coisas? Nossa, mas tudo veio tudo de uma vez, veio tudo de uma vez. Por quê? Porque se nós estamos passando de regeneração e prova para o mundo regeneradores, expiação e prova para o mundo regeneradores, nessa transição nós precisamos de alguns mecanismos. E quais são esses mecanismos? São as tecnologias que nós estamos vivendo hoje através da ciência. Os cientistas de hoje estão fazendo muita coisa que está avançando muito rápido, mas, por um lado, é muito bom isso, mas, por outro lado, tem que ter muito cuidado, gente. São ferramentas altamente perigosas nas mãos erradas. Você vê que os nossos irmãos lá estão em briga. Temos 52 guerras em andamento por aí afora, aí pelo mundo afora, que a gente fala assim, mas a gente não está vendo. Aqui no Brasil, nós temos nossa guerra interna para todos os lugares. Quantas vidas são ceifadas todos os dias no nosso Brasil aqui, pertinho de nós aqui. Sem falar das cidades mais longe, aí, que é cidade pequena, né? Mas se você falar de Rio, São Paulo, de Minas Gerais, num dia morre tanta gente num dia, quase a quantidade de gente que nasce em São Paulo todos os dias. Quer dizer, é um absurdo. É um trabalho que Jesus tem que entregar na mão de Deus, que ele deixou bem claro que enquanto tivesse caindo uma gota de sangue no planeta, ele não ia abrir mão de estar incansadamente trabalhando. Mas Jesus precisa de nós? É claro que precisa. Nós não fazemos parte desse todo. Nós não somos filhos de Deus, criados sim, simples e ignorantes. Como todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Aí você fala assim, não, mas tem espírito elevadíssimo, superior. Tem, mas eles passaram pela fieira que nós estamos passando, senão Deus não seria Deus. Deus não seria Deus. Deus, na lei de Deus não tem privilégio, não tem passar a mão na cabeça. A lei de Deus não tem essa história não. A lei de Deus foi criada única para todos. A lei de Moisés, sim, foi uma lei flexível, sendo moldada de acordo com a época, de acordo com os sentimentos das pessoas, mas a lei de Deus não, a lei de Deus é imutável, ela não muda. Por isso que nós queremos mudar a lei de Deus. Ah, não, vou fazer isso, Deus vai me perdoar. Será que Deus vai te perdoar? Ainda mais quando você pensa que você vai fazer algo de errado, e você pensa que Deus vai te perdoar, claro que não vai, né? Tem uma lei aqui do Código de Manu, é uma lei que eu nem vou interessar nela agora não, porque está lá nos primórdios, muito longe de nós, lá no início da civilização. Então nós temos aqui a primeira revelação, né, que é Moisés. Na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus e a lei civil. Então vamos lá. A lei de Deus, ela é eterna, ela é imutável, promulgada aonde? No Monte Sinai. Lá foi que Moisés
pegou os 10 mandamentos. Uns chamavam de tábua, outros chamavam de régua, outras coisas, entendeu? E a lei civil, no caso, que é a lei humana, essa lei aí é o quê? Ela é mutável. Ela tem os decretos dela, entendeu? Por Moisés. Aí lá vinha olho por olho, dente por dente, mão por mão. Essa palavra tem até nova de que eles colocaram, pé por pé, entendeu? Então, são os trocadilhos, né, que a gente vê, está lá na Bíblia também, em Êxodo, no capítulo 21, item 24. Está lá esses 10 mandamentos. A lei de Deus e a lei civil. A lei de Deus é o quê? Eternidade, todos os povos, todos os países. E a lei civil? Transitória, a presença de Deus, imagem semelhante do homem, contraditória, conflituosa, Deus como Senhor dos exércitos e que deve ser o quê? Temido e não amado. Lembra que nós falamos da lei de Deus, que Jesus trouxe a lei de amor? Que Moisés, por que Moisés usou desses artefatos? Para amedrontar o povo. E muitos de nós aqui, até nos dias de hoje, nós não fazemos mais besteira da nossa vida porque nós temos medo da lei de Deus. Se eu fizer isso, eu vou ser castigado. Aí você tem medo. Que aonde que está escrito a lei de Deus? Quem sabe? Na consciência, gente. Qualquer pessoa fala, eu fiz isso que eu não sabia, nada disso. Deus vai te perdoar por isso? Não vai. Porque Ele já implantou, você já foi criado com as leis de Deus implantadas na sua mente. Tudo que Jesus falou, tudo que Moisés falou, é só para dar um playback, dar uma reciclagem nas nossas mentes, mas que já está imprimido na nossa lei, está. Toda vez que você vai fazer uma coisa errada, você olhou na cara de pau alguma coisa, uma vozinha já olha, então escute essa vozinha, porque um monte de voz vai vir, faz, é uma vez só, vai ser bobeira, Deus vai te perdoar. Cuidado com o encardido, porque ele só quer levar a gente a tirar os eleitos de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. Qual a lei que Jesus veio modificar? A lei de Deus ou a lei civil? A lei civil, atualizando os métodos para cumprindo a lei divina e adaptando a uma nova época em que a humanidade já estava mais evoluída. Por isso que eu disse que Moisés veio, fez essa derrubada toda, deu uma maciada na casa, uma limpada na casa, e para quando Jesus chegasse, ele ter um ponto de apoio, ter uma posição melhor, pegar os pescadores, né, que foi recebido por ele direitinho, e saiu. Jesus só pegou gente simples para trabalhar na caminhada com ele. Ele não pegou doutor disso e daquilo para nada. Ele só pegou aqueles que ele já sabia que ele ia pegar para fazer esse trabalho. É por isso que ele diz que todos nós podemos fazer o que ele fazia e muito mais, porque está na consciência de cada um de nós a evolução e os mandamentos de Deus. A gente não faz por coisa. E tem aqui uma coisa que a gente chama de curiosidade, como foram escritos os 10 mandamentos, né, que eles falam aqui da tipologia, né? Aqui, pneumatofonia é a comunicação oral, né, dos espíritos, sem o concurso de que da voz humana. Na hora que foi lá escrito nas pedras lá, que as vozes foram faladas que Moisés escutou, não tinha lá uma voz humana para falar, um ser humano para repetir, igual o médico fala aqui na incorporação. Não tinha, foi direto. E a pictomografia, no caso aqui, o que acontecia? A escrita direta dos espíritos sem o auxílio da mão humana, era imprimido na pedra a escrita sem ter uma mão humana também, direto dos espíritos. É fantástico as coisas de Deus, né?
Então, quando Deus quer, vai ser feito. Que lei Jesus não veio destruir? A primeira lei divina e a lei mosaica. Vamos ver aqui. Jesus veio o quê? Cumprir a lei de Deus, desenvolvendo-a, dando-lhe o verdadeiro sentido, adaptando-a ao grau de adiantamento dos homens, que até nos dias de hoje Deus não muda a sua lei, mas a gente usa os adaptação para que aqueles que estão vindo na retaguarda tenham condição de entender. É igual lá, a criança, você leva a criança para a escola na primeira série, aí você pega lá uma questão de vestibular e vai botar para a criança, vai ficar difícil, né? Então, tudo é passo a passo. Moisés levantou um pouco o véu, Jesus fez a segunda revelação, mostrando-nos que Deus é amor. Lembra lá atrás que Deus era ruim, era aquele pai que castigava, aquele pai rigoroso? Aí Jesus veio dizendo para o povo que Deus era amor. Por isso a incompreensão de o pessoal ter dúvida com a lei de Deus, porque Jesus falava uma coisa que Moisés tinha pregado outra, mas era necessário. E a Joana nos fala aqui, Jesus não foi o biotipo de legislador convencional. Ele não veio submeter a humanidade, nem submeter-se às leis vigentes. Era portador de uma revelação que tem por base o amor, na sua essencialidade mais excelente e sutil, e que, adotado, transformar os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Então, João de Anjos traz esse recado aqui do biotipo de Jesus, de legislador, de governador, porque Jesus é o arquiteto, né, do planeta Terra, né? Ele, a sua o Espírito, fizeram esse planeta, esse orbe, por tudo aquilo que ele queria modificar aqui, ele poderia, porque ele tem conhecimento de causa de tudo isso. O próprio Jesus, naquela época, não disse tudo. O homem ainda não tinha condição de compreender muitas coisas. Por isso mesmo, ele falou em geral por parábola e metáforas. Todavia, prometeu-nos, e mais tarde, nos enviar um Consolador. O que é o Consolador? A doutrina espírita, que recordaria tudo o que ele dissera, ampliando o vosso conhecimento. Esse Consolador é a doutrina espírita, dirigida por Jesus e elaborada por uma pleia de espíritos superiores. Por isso que quando ele falou que ia mandar um Consolador, ele não disse será A, será B, porque esse Consolador, o que é esse Consolador? É a reunião de todos os espíritos superiores, porque de todo lado do mundo vê as notícias que está no livro dos Espíritos, as 1019 perguntas, de todo lado. Quando Kardec fez esse apanhado, ele examinou em vários lugares, tipo Rio, São Paulo, não sei aonde, Bahia, ele mandava essas perguntas para vários lugares, entendeu? Que foi lá na França, tá? Estou falando aqui uma suposição. Então, ele mandou para vários lugares. As perguntas que vinham em enquete, que fazia sentido uma com a outra, ele ia reservando. Aquela que era incoerente, muito diferente de as respostas, não tinha paridade com as outras, ele já descartava. Por isso ele falou que era preferível, né, você rejeitar 1000 verdades do que acreditar em uma mentira, aceitar uma mentira. Então o Kardec deixou isso bem claro. E Kardec também, assim como Moisés, foi enviado de Cristo.
enviado de Deus. E Moisés foi enviado, não foi do Cristo, de Deus. Já Moisés, o Kardec, esse já foi enviado do próprio Cristo. Esse já estava na geração da terceira revelação. Assim como Jesus disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo diz, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. As duas alavancas da inteligência. Aí nós vamos ver aqui que nós temos a ciência de um lado, a religião do outro. A ciência, no caso, revelando as leis do mundo material, e a religião revelando as leis do mundo espiritual, do mundo moral. E essas duas leis, tanto a religião que se afastava na época da ciência, hoje elas já estão quase de mão dada. Aí vão falar aquela pergunta lá, não estão de mão dada, mas ainda, né? Não estão de mão dada ainda, mas esses laços estão apertando a cada dia. Essa transição planetária que está aí é exatamente para dar tempo que a ciência acaba de se aparelhar com a religião. Que a ciência, hoje, quase tudo que a religião fala, a ciência já está apoiando, porque algum espírito que está nessa área agora já tem a condição de compreender, de aprender e apreender aquilo que o Cristo disse lá atrás e está colocando em pauta. Mas dia chegará em que, como duas forças que são apoiando-se uma na outra e marchando, né, combinada, restaurar-se-ão auxílio mútuo. Ou seja, quando essas duas forças se unirem 100%, aí sim vai ser bem lá na frente. Aí nós podemos falar que a Terra passou de prova e expiação para a regeneração. Então isso aí vai levar um tempinho bom, né? Mas, gente, acredita, todos os dias das nossas vidas, todos os dias, tem gente falando que o planeta não tem jeito, que o Brasil não tem jeito, que o povo não tem jeito, que não sei o que, não sei o que. Conversa. Põe na mente de vocês, arruma a cabeça da gente, entendeu? Até mesmo médico, as curas que tem por aí fora de ser médico, vai no médico, faz uma oração antes, porque senão ele pode te dar um remédio errado. Até porque ele não está preocupado com aquilo que você está sentindo, ele está preocupado em vender. Então, o maior médico que nós não tínhamos, que nós temos nos dias de hoje é Jesus. Então, primeiro vamos recorrer a Ele, fazer as nossas orações. Não é que não é para não deixar de ir no médico, não. Mas, antes de ir no médico, pede a Deus, pede a Jesus, esse médico dos médicos, para que dê uma força para a gente. Com certeza, se o médico lá não te dá um remédio que é o bom, pelo menos não vai te dar um que faz mal. E você vai no médico hoje, qualquer médico, antes de nada, ele passa no mínimo 5 remédios para você. Você já tem 10 na sua casa, vai para 15. Se você for no médico amanhã, o outro passa mais 5. Daqui a pouco, como é que vai ficar? Eles vão nos matar dessa drogadição que está vivendo dentro da gente. Então, vamos tirar o pé do acelerador e vamos botar as obras de Deus, como ele está pedindo aqui. Instruções dos Espíritos, que é, no caso, a nova era, né? Aí vem aqui a primeira mensagem, aqui que nós vemos aqui, são 3 mensagens, que está no livro do Evangelho aqui, que é do Erasto, tem uma que é do Erasto, e outra do Espírito Israelita, vai falar tudo aquilo que nós estamos falando aqui. A mesma coisa que eu estou falando, eu não falei dos 10 mandamentos, porque aqui a gente está cobrindo aqui também, então não tem necessidade de falar. Mas essas revelações, dessas mensagens desses irmãos, gente, foi lá atrás. Foi antes da vinda de Jesus. Esses caras deram essas mensagens lá atrás. Então, a gente vai ver que são coisas que trouxe no bolso da sociedade e nós não aprendemos até nos dias de hoje. Deixamos passar batido.
mas tudo que está dentro da nossa situação vai ser assim. Assinada essa mensagem mediúnica, recebida no 11, em 1861, um espírito israelita. Análise da missão de Moisés, de Jesus e do Espiritismo, demonstrando adequadas ao entendimento dos homens de sua época. Ou seja, na época de Moisés era um falar, na época de Jesus era um outro falar, e nos dias de hoje o Espiritismo resumindo tudo, pegou Moisés e Jesus e está trazendo para cada um de nós. Aqueles de nós que estão ainda no entendimento bem escasso, ainda tem que pegar lá o Velho Testamento lá e pegar um pouco de Moisés para aprender alguma coisa. Mas aqueles que já estão mais adiantados no entendimento, aqueles que ouvem e escutam, já pode pegar essa parte do dia de hoje, que é Jesus, um aprendizado muito melhor. Ou seja, Deus, Jesus, como Jesus diz, eu e Deus somos um só, o que eu faço, o pensamento, a vontade do Pai. Jesus não faz nada, mais uma vírgula que não seja da vontade de Deus. Nós que andamos aqui quebrando pau no ouvido, fazendo tudo de errado, e isso aí é absorvido pela carne, né? Então depois fala, a carne é fraca, não, o espírito que é fraco, e judiamos do instrumento de trabalho, que é o oratório, que é o seu corpo físico. Você tem que tratar dele, cuidar dele da melhor maneira possível, botar no seu corpo físico o melhor combustível, porque, como diz lá o pessoal da Índia, sua lamparina tem que estar acesa 24 horas. Então, meu filho, deixa a sua lamparina com azeite, cheio de azeite. O que é esse azeite? Vitalidade, conhecimento, saúde, pensamento positivo. Toda vez que vem uma escuridão, sua luz está acesa. Mas se você tiver com a lamparina lá já caidinha, já deu um vendavalzinho que der, meu filho, a gente vai para o chão. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. Moral ensinada por Moisés, apropriada ao estado de orientamento daquele povo. Os mandamentos dados por intermédio de Moisés contêm o germe mais ampla moral cristã. Olha só, os ensinamentos que Moisés deu lá atrás, ele contém o maior germe, né, da amplitude da moral cristã. Ou seja, aquilo que Moisés implantou lá atrás está fazendo efeito até nos dias de hoje, para você ter base para entender o Espiritismo. É importante isso, né? Então, Moisés foi o quê? Um ser escolhido por Deus. Aí veio Cristo, foi o quê? O iniciador, né, da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélica cristã, e que deve o quê? Renovar o mundo, aproximar o homem, letra vermelha eu vou botar aqui, cara, quebrou o galho, o homem, e torná-los irmãos de uma moral perfeita, e que deve transformar a terra e fazer dela a morada para espíritos moralmente superiores aos de hoje. É por isso que tem muita gente falando assim, não, a terra agora vai ser um paraíso, porque está só reencarnando espírito altamente sábio. Gente, nós estamos sabendo aí, os espíritos que estão tendo a última leva deles, estão reencarnando na Terra, preste atenção, as tecnologias que nós falamos aí da ciência, esses avanços todos da ciência, essa criançada que está chegando aí,
É um best-seller para eles, eles estão a par disso aí. Agora, não esquece que eles precisam da evangelização de Moisés lá atrás, que parte moral é quase que zero. Eu estou falando sério. As partes de Moisés ainda tem que entrar nessas crianças. É por isso que eu sempre falo e vou frisar sempre. Gente, não esquece de fazer o culto no lar na casa de vocês. Porque o culto no lar é a base dos seus filhos. É os homens do futuro, depende do culto no lar. E aqueles que não têm uma lamparina acesa dentro da sua casa, fica difícil. Fica difícil. Como que você vai dar exemplo para o seu filho se você não faz aquilo? Né? Que a criança, quando nasce aqui, a memória dele é como se fosse, eles dão uma apagada na memória dele. E os pais vão o quê? Vai imprimir uma nova série de ensinamento dessa criança. Então, pai, avô, tio, primo, todo mundo que tem a idade maior, um pouco, tem que botar na cabeça, ó, meu filho tem que ir na escola de evangelização, mas não é deixar o filho na porta, não deixar não. Tem que vir na palestra, e aí eles vão ver, pai, mãe, faz tudo no lar, vem na palestra, são gente de bem. Eu não vou envergonhar meu pai, minha mãe, nem Deus. Eu vou ser um homem de bem. Mas se deixar a coisa rolar de qualquer maneira, vai ficar difícil, porque as tecnologias estão aí. Seu filho está lá no quarto, lá, não, meu filho está em casa, está tranquilo, cadê fulano? Está em casa, tranquilo, sossegado, não me dá moração de nada. Está ligado lá com a China, nas guerras, vendo guerrilha, vendo não sei o quê, está dentro do seu quarto. Está dentro do seu quarto, você está achando que ele está tranquilo dentro do quarto, ele está plugado com o mundo, mas não está plugado com a família. Então nós temos que prestar muita atenção nisso e pedir a Deus todos os dias essas coisas boas. O Espiritismo, para encerrar aqui, né? O Espiritismo é o quê? É a alavanca da qual Deus se serve para quê? Fazer avançar a humanidade. Então, foi para isso que o Espiritismo chegou até nós, para alavancar a humanidade. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos traz na nossa tela mental os compromissos assumidos. E cada um de nós aqui, a gente fala que não, mas todos nós temos um compromisso assumido. Não precisa ser compromisso fantástico, não. É trabalho de beija-flor, de formiguinha, uma coisinha que você faz, né? Uma pedrinha que você tira do caminho do outro, já é um avanço enorme. Um olhar amigo, né? Um olhar amigo, né? De Cego Pimenteira, né? Um olhar amigo. Esquece o que o outro tem, trabalha e constrói, mas deseja sempre para o outro aquilo que você gostaria que o outro desejasse por você. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos dê a paz merecedora de cada um. Muita paz. É contigo. Eu só devolveu. Ajuda. A gente agradece imensamente ao Luiz Carlos pelos esclarecimentos dessa manhã. Espero que tenha tocado a todos como me tocou também. Gente, esse material está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Logo no início ali, passou o prefácio, no capítulo 1 ali, você ler em casa tranquilo, sossegado, entendeu? E aqui a gente tem que fazer um resumo, que é muita coisa. É uma proposta de estudo, né, Luiz? Porque é só um resumo para estimular, para que vocês busquem também aprimorar. A gente tem bastante recado hoje. Quarta-feira, a palestra 19h30 com o Rogério, Vida Futura. Na próxima semana, no dia 21, no próximo domingo, a gente não vai ter transmissão aqui, não vai ser palestra, vai ser uma assembleia. E vai ser uma assembleia de prestação de conta e a gente vai
vai colocar as novas diretrizes para esse próximo ano. Então, assim, todos os amigos aqui da casa, todos aqueles que frequentam, seria legal vir. E vai ter trabalho de passe depois, assim, nós vamos ter. No dia 25 tem o lançamento do filme O Nosso Lar 2. No dia 26 tem a caravana, mas ela parece que está com o ingresso esgotado. Mas dia 25, quem puder se organizar e estimular as pessoas a irem, seria legal, porque isso estimula aos produtores a fazer a divulgação. Na verdade, o filme, a proposta é fazer a divulgação mesmo do Espiritismo, é levar a mensagem e estimular as pessoas. Eu creio que muitos de nós aqui que veio ao Espiritismo foi por alguma necessidade pessoal, e alguns são estimulados pela curiosidade. E se as pessoas, se tiver uma divulgação, todo mundo vai ter interesse, né? Eu acho que isso é legal. Então vamos estimular. Então dia 25 é a estreia. A gente vai ter o passe aqui depois. Os estudos da casa estão de férias. Se alguém quiser se associar, a secretaria está aberta agora com a Angélica. E se alguém quiser fazer alguma doação, a casa demanda algumas manutenções, tem coisas aqui que são constantes ao longo do ano que a gente precisa, infelizmente, a gente precisa de dinheiro, não tem como fugir muito disso. Então, para finalizar, a gente vai fazer uma prece e passar para a segunda parte do nosso trabalho. Algum recado, Angélica? Tá. Solange, algum recado? Não? Então vamos passar para a nossa prece. Vamos elevar nosso pensamento, imaginar a figura de Jesus aqui sorrindo para nós. Senhor Deus, Jesus, mestre e amigo, falange amiga de Bezerra de Menezes, a gente agradece pela oportunidade dessa reunião, de ter conversado, reunido em seu nome. Que a gente possa renovar nossa fé e nossa esperança nesse mundo melhor, que a gente saia daqui e busque fazer tudo aquilo que a gente tem dificuldade ainda e superar esse homem velho e caminhar para esse homem de bem. A gente agradece então por tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido, que tudo aquilo que a gente às vezes não entende como algo bom para o nosso crescimento. Mas enfim, Senhor, a gente ainda é pequeno, mas vai alcançar esse outro patamar. Então a gente vai para casa e vai buscar ser melhor. Que assim seja, Senhor. Obrigado. Então, aqueles necessitados de passe, é só aguardar. Aos passistas, é só se dirigir à câmara de passe.